pouco tempo. E vou-te dizer. É logo aqui uma pontada, olha, aqui nos joelhos então. Mas eu não sei se por acaso... A culpa, sabes quem é? Ai, meu Deus. São os condrócitos. Eu pensava que ainda era do nosso convidado, mas julgo que não. Reumatologista Francisco Ventura. Olá. Sabe que nós, dormir pouco, ficamos assim com mais vontade de nos divertirmos um com o outro. Bom, osteoartrose. Vamos explicar antes de mais o que é que, do que é que se trata, efetivamente. A falar. A osteoartrose, e bem, eu em primeiro lugar eu queria agradecer à produção deste programa por me ter permitido vir aqui explanar alguns conceitos relacionados com a área da reumatologia. Se quiser, podemos levantar e tem imagens para seguir. Este trabalho realizado por si pode também ajudar. Sim. A osteoartrose, porquê é que foi incluída a osteoartrose neste painel de doenças? Por uma razão simples, porque é a doença mais prevalecente do ser humano e que do ponto de vista de sintomatologia, acarreta problemas, sobretudo a partir dos 50 anos de idade. Todavia, esta ideia de que as doenças reumáticas são doenças da pessoa idosa é uma ideia um bocadinho errónea. Porquê? Porque a reumatologia, como está aqui descrito, é a área do conhecimento médico que estuda as doenças médicas do aparelho locomotor. O que é que quer dizer aquele termo médico? Aquele termo médico quer dizer que se contrapõe à ideia da doença cirúrgica. Isto é, se eu tiver uma doença do aparelho locomotor cujo tratamento seja essencialmente cirúrgico, já é a ortopedia. Percebe a diferença? A reumatologia é a área que estuda as doenças cujo tratamento é essencialmente médico não cirúrgico, nesta perspectiva. Para facilitarmos a compreensão de quem nos vê, estamos a falar de bicos de papagaio. Daquilo que vulgarmente está designado por bicos de papagaio. Bicos de papagaio, eu peço desculpa, não é uma nomenclatura da área médica, claro que não. Vulgar. O bico de papagaio, entre aspas, eu estou a utilizar o termo que me pôs na boca. É o termo mais popular, não é? Corresponde, é uma imagem radiográfica. Primeiro, não é propriamente um sintoma. É uma imagem radiográfica e cujo termo técnico é o osteófito. Osteófito quer dizer que é a formação do osso novo. O bico de papagaio, que as pessoas que estão popularizadas, como eu estou a ver aqui, não é? Estão muito popularizados, normalmente é uma imagem radiográfica que surge na coluna lombar e eventualmente também na coluna cervical e dorsal. E contrariamente a uma ideia que é muito propalada, por via de regra, é assintomática. Não dá problemas de maior. Embora as pessoas fiquem muito impressionadas quando se diz a senhora tem bicos de papagaio e tal. Mas isso, do ponto de vista sintomatológico... Podemos avançar na sua apresentação? Ok, sim. Vamos a isto. Isto são o painel de doenças que nós iremos abordar em sessões subsequentes. O seguinte, faz favor. O diapositivo seguinte. Pronto. A osteoartrose é uma doença que se inicia na cartilagem. É uma doença da cartilagem. É uma doença que se inicia por perda desta cartilagem, mas não é um processo unicamente de perda. Há também ganho, e este ganho traduz-se através daqueles dados ósseos subcondral e os tais osteófitos que foram traduzidos por bicos de papagaio. Surgem assim nas radiografias, não é? Podem surgir assim ou não. Sim. E os osteófitos, logo, há uma perda de ganho, desculpem, há uma perda e há um ganho. É um processo dinâmico. Fica-se com a ideia que o nosso organismo tenta compensar a perda de cartilagem com um ganho. Só que este ganho é um ganho inglório. Claro. Não consegue restituir ad íntegro a articulação. Sim. E a articulação começa a ter alterações da sua arquitetura, começa a deformar. Ok? Está ligado ao envelhecimento. Há várias... Estão identificadas algumas situações que predispõem para a osteoartrose, sendo que a mais importante é o envelhecimento. Em certa medida, esta doença, não totalmente, em certa medida é uma doença que acompanha o envelhecimento natural do aparelho locomotor. Portanto, é uma inevitabilidade para todos nós. De tal maneira que há um colega nosso brasileiro que se permitia dizer que a osteoartrose é o cabelo branco da articulação. Pronto, para dar essa ideia. A seguir, faz favor. Vamos em frente. A seguir, faz favor. Tipicamente, devido-se à osteoartrose nestas formas ditas primárias, nas quais o único aspecto favorecedor é o envelhecimento, como eu disse. Sim. E depois há um núcleo mais pequenino de situações em que, de forma inequívoca,
E nós conseguimos identificar situações que precederam o aparecimento dessa osteoartrose. São as ditas osteoartroses secundárias. Por exemplo, eu posso dar o exemplo do halterofilista. O halterofilista é aquela pessoa que pega centenas de quilos, não é? Essa pessoa, aos 30 e poucos anos, tem uma artrose dos joelhos, uma chamada gonartrose. O desgaste. Aqui neste caso, secundário. Claro. Primário. A seguir, faz favor. A seguinte, faz favor. Como eu já disse, é a doença mais prevalecente. Os sintomas e os sinais a partir dos 50 anos, embora os sinais radiográficos, os tais já apareçam, de papagaio, já apareçam sem incomodar. A partir dos 30 anos. Apareçam nas radiografias sem incomodar. Sem dar sintomas, não é? Sintomáticos. Portanto, lá está, o que dizia que era assintomático. Ok, muito bem. Sim. Nas mãos. Temos aqui, as mãos são, é um segmento articular em que, de alguma maneira, há uma certa predileção para ser atingida nesta doença e há umas deformidades muito típicas que eu estou aqui a tentar individualizar, que nós chamamos nódulos de Eberden. Isto é um nome muito complicado, mas no fundo são dois osteófitos, são dois bicos Doutor, se falou há pouco papagaio, um em cada lado. Deixe-me só colocar esta questão. Se há pouco falava no exemplo do halterofilista como alguém que provocou um desgaste imenso nas suas articulações e que antecipou esses problemas, quem tem o hábito de estalar os seus dedos também pode estar a provocar esse desgaste? O estalar dos dedos normalmente são pessoas que têm uma situação que nós chamamos hipermobilidade articular. Isto é, há pessoas em que as suas articulações, é permitido às suas articulações terem um movimento excessivo. O expoente máximo são os contorcionistas. Mas há formas muito discretas, muito subtis desta doença, em que as articulações se mexem excessivamente. E nós isso damos o nome de síndrome de hipermobilidade articular ou rigidez articular. E essas pessoas instalam. São perguntas que parecem banais, embora esta hipermobilidade articular de facto favoreça seja uma causa que possa para o aparecimento de osteoartrose. Vamos à próxima imagem? Sim, faz favor. Agora vamos aguardar. Os joelhos também são francamente atingidos e muitas vezes determinam uma deformidade em varo, o varismo dos joelhos, que é a pessoa que tem as pernas arqueadas, que é o que está aqui. E eu creio que é o último diapositivo. Não, sem certeza, necessitamos só de ter a confirmação se é este o derradeiro. Eu creio que a derradeira imagem que chegou até nós. Penso que sim, senhor, pode sentar. Pode sentar, então. Muito obrigado. Bom, então podemos deixar aqui, se calhar, alguns conselhos práticos ao doente que sofre deste mal. O que é que ele deve evitar de fazer e por outro lado, o que é que ele deve nós evitarmos o envelhecimento. Não, esse aí é inevitável, não podemos fugir. Creio que ainda mas podemos retardá-lo um bocadinho com os nossos atos, não é? O que interessa, em primeiro lugar, é não confundir esta doença com outras doenças. Por exemplo, a osteoporose das mãos. A osteoporose não é facilmente confundível, desculpe o termo, com esta doença. Mas, por exemplo, uma artrite das mãos, por exemplo, uma artrite reumatoide, eventualmente, numa pessoa que esteja menos atenta, até um médico que esteja menos atento pode eventualmente confundir. E se confundir, há uma consequência desagradável, que a pessoa vai fazer um tratamento que não está ajustado à sua situação. Nas causas secundárias, aí nós podemos intervir. Por exemplo, há uma afecção, por exemplo, na anca, a coxartrose, que muitas vezes surge, por exemplo, como uma forma secundária de osteoartrose em crianças, por exemplo, nas quais não foi despistada uma subluxação da anca. Se o pediatra não tiver, digamos assim, tido o cuidado de despistar, por exemplo, uma subluxação congénita da anca, essa pessoa, aos 20, 30 anos, vai ter uma coxartrose grave. Por exemplo, porque a luxação congénita da anca na criança, quando é uma luxação importante, é detectada porque a criança não anda. Chega à idade em que deveria andar e não anda. Mas se for uma subluxação, a criança pode andar normalmente. Claro. Nós, Soutor, quando abrimos o programa, falávamos da importância, a propósito da decoração de roupa de cama, falávamos da importância de dormir num bom colchão. O que é um bom colchão, por exemplo, para um doente que sofre de osteoartrose? Pronto, repare, isto... É um colchão duro, é mole, eu vou ser muito sincero. É que se adapta ao nosso corpo? Há coisas que estão muito
estão muito na moda, que não correspondem à realidade. Por isso é que lhe perguntamos também ao especialista. O colchão, eu na minha perspectiva, e é o que eu digo aos meus doentes, não se justifica gastar às vezes centenas de contos com parangonas do colchão é magnético, que faz isto ou que faz aquilo, porque isso não há qualquer evidência que suporte e que não há prova científica. Não há nenhuma, nem científica, nem não científica, não há pura e simplesmente prova nenhuma. O que se deve usar é um colchão que não, digamos assim, que não afunde, que seja rígido, que impeça e que vá... Que seja confortável. Uma curvatura excessiva da coluna lombar. Agora, as pessoas são livres, gastam o dinheiro conforme quiser. Como o entenderem, mas isso é um dos grandes erros que as pessoas fazem, é gastarem... Claro, não permanecer muito tempo na mesma posição também é importante, não é? O não permanecer muito tempo na posição depende de que posição é e muitas vezes acarreta uma outra situação, que é uma certa dificuldade na pessoa se mobilizar após estar muito tempo na mesma posição. Mas isso não é mesmo que estarmos a dizer, não é mesmo que dizer que temos uma osteoartrose. Isso, isso tem a ver com a parte muscular. É preciso uma análise mais profunda, não é? Com a parte muscular, não é? Tem muitas vezes a ver com esse. Claro. Doutor, muito obrigado pela sua presença nesta primeira ocasião. Muito obrigado. Noutros programas tornaremos a falar sobre a sua especialidade de reumatologia.